Campinho. Campinho Lula Teles. Campinho. Vamos nessa. Vamos trazer aqui. Deixa eu abrir o campinho para a gente poder trazer. Vamos lá. Estou só abrindo aqui o software do programa. Vamos lá. Show. Compartilhar a tela com vocês. Eu preciso dar minha afinetada aqui, viu, Luiz Teles? Mais um jogo decisivo que o Bahia vai com o Marcos Felipe no gol. Espero que nada aconteça. Mas depois não digo também que eu não avisei. Vamos lá. Campinho na tela de vocês. Nesse momento, projeção para Bahia e América de Cali amanhã. Lembrando que o Bahia vai jogar esse jogo de playoff, né, depois de empate em 0-0. Portanto, qualquer empate, né, leva a decisão para os pênaltis e quem vencer, né, quem triunfar, leva a classificação para casa, né? Seja o América de Cali mantendo a classificação na Colômbia ou o Bahia trazendo a classificação da bagagem para Salvador. Lula Teles, como eu acabei de dizer, infelizmente, né, eu tenho que sempre pontuar isso. Vamos para mais um jogo decisivo com o Marcos Felipe no gol. Espero que ele faça a partida da vida dele, mas tenho péssimas recordações de Marcos Felipe na Colômbia. Depois não digo que eu não avisei, Luiz Teles. Pois é, amigo, mas é o que temos para hoje. E o que temos para hoje, ele continua aqui afirmando. Dos três, ele é o melhor. Dos três, é o que mostra mais desempenho, né, ao longo da temporada. Sobretudo, é o que tem o melhor jogo com os pés. Né? Então, amigo, é o que temos para hoje. Né? Acho que de novo, né? Então, precisamos de ter mais confiança no nosso goleiro, ou de um goleiro que nos dê mais confiança, e de um goleiro que jogue ainda melhor com a bola nos pés. Mas o que temos para hoje é Marcos Felipe. Fez uma possibilidade de disputa de pênaltis, Lula, não te deixa com a pulguinha atrás da orelha, não? Como a galera do chat está falando aqui, por exemplo, o Igor Souza iria com Ronaldo para uma possível disputa de pênaltis. Cara, sim e não. É muito difícil, pênalti é muito complicado. Né? Talvez a gente, de fato, aumente as chances com o Ronaldo. Mas também tem uma coisa para mim, assim, velho. Eu acho que pênalti também precisa de muito treinamento, sabe? E acho que talvez se reflita muito pouco a treinamento de pênalti nas performances dos goleiros do Bahia, né, de uma maneira geral, nesses quase 2 anos de Rogério Ceni no Bahia. Nas cobranças de pênalti, se reflita, a gente também não teve tantas disputas de pênalti assim. É difícil avaliar isso. Eu não tenho essa convicção de dizer que Marcos Felipe é em detrimento de Ronaldo. A gente tem um grande pegador de pênalti contra um pegador de pênalti ruim. Não tenho essa convicção, não. Né? Mas é isso. É isso. Eu não tenho também como me opor ao comentário das pessoas. Né? É isso. Não tem muitos argumentos também, né? Não tem. Na linha de 4, acho que a gente não vai ter muita mudança, né? Até porque o Mingo, por exemplo, apesar de fazer mais um jogo como titular, né, não vai poder jogar no domingo, né? Desculpa o trocadilho aí, mas o Mingo não jogará domingo. Então, a gente deve ter uma linha de 4 defensores igual, né? À linha que jogou nos últimos 2, no jogo do Fortaleza, pelo menos, né? Gilberto na direita, acredito eu. David Duarte, né? Com o Santiago Ramos Mingo pelo lado esquerdo e na lateral esquerda o Luciano Juba, né? Então a gente deve ter essa mesma linha que jogou contra o Fortaleza. Lembrando, né, que a gente já projetava um time mais próximo da titularidade no jogo de amanhã e projetamos aí um time talvez um pouco mais modificado para enfrentar o Juventude no domingo, tá? Em virtude da Copa Sul-Americana. Então, tá de acordo, Lula? Tem alguma coisa que você quer mudar aí nessa linha defensiva? Você acha que vai ser diferente? Estou de acordo. Eu, assim, tinha dúvida até, sem o cartão amarelo, se o Gilberto estaria ou não de titular. Né? Arias poderia ter sido titular. Mas como o Gilberto não joga no domingo... Também no domingo, né? Então, acho que é uma tendência, de fato, forte a jogar com essa linha de 4 aí.
Gilberto e Mingo estão suspensos, né, para o jogo do Juventude, então fatalmente teremos aqui no jogo de domingo Arias e Gabriel Xavier, né? E aí, fatalmente, no jogo de domingo, se o David Duarte for mantido, devemos ter a inversão de lado, né? O Gabriel Xavier joga mais pelo lado direito, o David Duarte joga mais pelo lado esquerdo, nessa composição aí, né? Da dupla dessa forma. Enfim. No meio de campo, Carlos Alexandre, né? Titularíssimo, não tem o que discutir, é o nosso regente, o cara que coordena todas as nossas ações. O Jean Lucas também, né? Um cara que fisicamente é indiscutível, né? Não tem por que não colocá-lo aí no meio de campo. E a ausência do Everton Ribeiro, né? Como a gente já havia dito, pegamos no pé dele, né, em virtude daquela expulsão idiota, infantil, enfim, imatura, expulsão nada a ver, né? Que ele teve, que não só prejudicou o Bahia naquele jogo, como também prejudicou o Bahia para esse jogo, né? E aí, Lula, do meu modo de ver, tem algumas opções aqui. Né? Ele entrar, por exemplo, com o Michel Araújo, que seria trocar 6 por meia dúzia, entre aspas, né? Em termos de função, e é o que eu faria. Eu mexeria o mínimo possível nesse meio de campo, mas tem a possibilidade de ele entrar com o Cauli, por exemplo, mas é coado, tem a possibilidade de ele mexer um pouco mais no time. Eu, particularmente, Lula, prefiro não mexer muito e manter os mecanismos e ir com o Michel no lugar do Everton. O que é que você pensa? É isso, eu acho também. Né? Eu acho que eu nem colocaria Cauli como opção aí, não. Né? Acho mais difícil, ainda que é escalação, mas Michel Araújo estaria em primeiro lugar, eu colocaria Nestor em segundo lugar, e numa terceira e última opção, até acho que a Cefedo tem mais chances, por exemplo, de figurar do que o próprio Cauli. Tá? Ainda que ele tenha utilizado o Cauli em alguns jogos nessa função. Mas não acho que vai acontecer. Ele vai preferir um Cauli mais fresco, mais inteiro para outras alternativas do que um Cauli já atuando desde o início nessa função. É isso. E aí, no comando de ataque, né? Pulga é indiscutível, né? Nesse momento. Pulga é titularíssimo, mas talvez seja o cara mais titular desse time do Bahia hoje no ataque. Acho que pelo lado direito não muda. Indo com o Gilberto, ele vai vir com o Ademir. Mas aí, centralizado, Lula, eu acho que pode ter mudança, né? Pode ter a volta do William José de repente, pode ter um Cauli como falso 9, por exemplo, né? Já que foi bem no segundo tempo com o Fortaleza, acho que ele pode abrir essa... Depende muito também da parte física do William José, né? Se o William José estiver bem fisicamente a ponto de começar o jogo, acho que vai dar o William José. Se o William José não estiver bem a ponto de começar o jogo, aí pode ser que dê, por exemplo, um Cauli como falso 9 e o Lúcio fique no banco de reservas, por exemplo. Eu não acredito que ele vai fazer um jogo de falso 9, porque a característica do time do América é de transição, de bundinha lá atrás, mesmo jogando em casa. Né? Eu falei até no último comentário do último jogo, eu tive a oportunidade de ver o jogo do Corinthians, o Corinthians como mandante, mas também do Corinthians como visitante. E no Corinthians como visitante, o comportamento foi praticamente igual. Só teve um pouco mais de coragem na hora de atacar o América. Mas também se retraiu, também esperou lá atrás. Então, assim, é um jogo que vai haver a necessidade de mais peso na área. E aí eu não acredito nesse Cauli flutuante. Né? Eu acredito muito mais no William José, mesmo que indo para o sacrifício, ou ainda Lúcio, mas pesando a área do que flutuando. Beleza. Então, no comando de ataque, a gente tem aí a possibilidade do William José, então, como a maior arma, né, digamos assim. Acho que, por ter sido preservado, ele viajou para Fortaleza para ir junto com o grupo. Acho que por ter sido preservado do jogo Fortaleza, eu creio que o William José está jogando, como você disse, né? Cauli como falso 9 é uma possibilidade, sim, talvez para um segundo tempo, para uma dinâmica de jogo, mas levando em consideração o adversário, que é um time mais forte fisicamente, né? E o Rogério falou que sentiu falta do William José no jogo de ida, então, de fato, o William José, tendo condições de jogo, não tem por que não utilizar o William José nesse comando de ataque aí como um jogador mais centralizado, tá? Entendo. Então, acho que é isso, né? Tendo condição de jogo, evidentemente, né? Se não for o William José, você iria de Lúcio? Eu iria de Lúcio, né? Mais uma vez, ainda que essas chances não venham sendo merecidas, mas é o que, de novo, é o que a gente tem para hoje. Né? E precisando dessa característica de peso na área, eu iria de Lúcio. Eu enxergo essa partida dessa maneira, tá?
Apostar, por exemplo, num Cauli de falso 9, tentando tirar o América os jogadores da base, um pouco mais da área, né? Saindo um pouco. É possível, mas eu não sei. Por exemplo, no jogo da ida, havia algumas perseguições, né? Em alguns poucos momentos, mas não foi como o Atlético Mineiro, por exemplo, que era muito claro as perseguições aos jogadores que flutuavam, gerando espaço nas costas, né? Então, eu não acredito que o Bahia não vá com um jogador pesando a área, seja esse jogador William José, seja esse jogador Lúcio Rodrigues. E aí, dentro desse contexto desse time aí, né, que a gente acabou escalando aqui como provável time para amanhã, a gente tem, obviamente, né, aquela ideia, né, do quadrado com o Juba e com o Carlos Alexandre na saída, o Jean Lucas seria um meia mais pela esquerda, com o Michel pelo lado direito, Ademir o extremo pela direita, Pulga o extremo pela esquerda, nesse famoso 3-2-4-1 que o Bahia tem utilizado, né, Mingo, David Duarte e Gilberto, mais na base da jogada, e o William José como essa referência aí, formando esse quadrado aqui no meio de campo, né, que o Rogério Ceni gosta de ver, né, de quadrado de criação aqui, né, com o Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araújo, nesse contexto. Acho que é por aí, né? No momento defensivo, a gente teria, obviamente, o 4-5-1, que é o padrão, né? O Bahia às vezes faz uma marcação-pressão, então às vezes sobe ali no 4-3-3 a pressão, mas normalmente é esse 4-5-1 aqui, né? As linhas são baixas, e aí você tem esse 4-5-1 aqui no momento defensivo. No momento da pressão, aí já é um pouco diferente, né? O Ademir, o William José baixa aqui para fazer essa marcação no volante, né? No momento da pressão, e a gente tem uma pressão com o Pug e o Ademir fazendo essa pressão na frente, o William José meio que sendo um meio atacante nessa pressão, né? Atrapalhando aqui a movimentação, né? Seguindo somente a movimentação dos volantes aqui para impedir essa movimentação deles, e o Pulga e o Ademir atacando aqui essa saída de bola, né? Na área aqui, para poder, obviamente, incomodar o adversário. Então a gente tem aí. Pode ser um 4-1. 2-1-2, um 4-3-3 com o William José sendo um pouco mais recuado aqui, né? Não é o William José que dá esse combate, ele recua um pouco mais e deixa o Pug e o Ademir fazerem esse combate mais adiantado, né? Até para não desgastar tanto o William José. Mas essas são as dinâmicas do Bahia. Na pressão, assim, na construção, aquele 3-2-4-1 que eu trouxe, e no momento defensivo, o 4-5-1. Basicamente é isso, né? Algumas variações acontecem ao longo da partida, mas em linhas gerais, esse o Bahia que deve jogar amanhã contra a equipe do América de Cali, tentando a classificação para as oitavas de final da Libertadores, da Sul-Americana. Se acontecer a classificação, o Bahia pega o Fluminense, né? Que é o brasileiro que está aí esperando de camarote esse jogo, esse duelo, para ver quem ele enfrentará. Luiz Teles, linhas finais para, obviamente, essa escalação, e também já suas considerações finais em relação ao nosso café de hoje. Velho, é isso aí, tá assino embaixo. Acho que a leitura, inclusive, também de campo segue sendo essa, né? E eu tô confiante para a partida, eu tô confiante, né? Eu dei uma olhada, o gramado não deu para atestar exatamente a qualidade dele nas partidas anteriores, mas não me pareceu ruim. Não sei se é um bom gramado, mas não me pareceu ruim. Seria algo que pudesse influenciar. Mas eu estou confiante para a partida de amanhã, né?